Bora lá, resolução de questões. De acordo com Chiavenato, a comunicação constitui um processo composto de alguns elementos: emissor ou fonte, transmissor ou codificador, canal, receptor ou codificador e destino. Aqui utilizou a classificação que a gente estudou na parte teórica, que é fonte, transmissor, canal, receptor e destino. Então, estão todas corretas. Nosso gabarito é a letra D. Beleza? A comunicação é um dos elementos mais importantes no processo de liderança. Sim, né? É até algo meio intuitivo, é até algo meio lógico. Como é que o administrador vai liderar sem se comunicar? Então, a comunicação é uma das grandes bases da liderança, tá? O líder precisa saber se comunicar de forma clara e objetiva para tornar claro os objetivos organizacionais. Então, tá correto esse item. Em um processo de comunicação organizacional, o transmissor refere-se ao processo ou equipamento utilizado para comunicar a mensagem, enquanto o receptor consiste no processo ou equipamento que capta a mensagem do canal. Perfeito, né? Em um processo de comunicação, o transmissor é o meio, o aparelho utilizado para codificar a mensagem, e o receptor é o meio ou aparelho utilizado para decodificar a mensagem. Bem tranquilo, questão correta do CESP. Assinale a alternativa que indica os 6 elementos fundamentais do processo de comunicação. Então é fonte, transmissão, canal, receptor, destino e pode ter ruído ou feedback, né? Vamos lá, destinatário, ok, né? Existe o destino, né? Na verdade, não é o destinatário, tá fora. Transmissor, ok, então o item tá fora. Pessoa, não. Remetente, pode ser a fonte, canal, receptor, destino, barreiras, não, né? C, fonte, ok, transmissor, ok, canal, ok, receptor, ok, destino, ok e o ruído, ok. Até agora a letra C tá bem bonita, vamos ver as outras. Pessoa não tem isso, remetente, meio, transmissor, fonte, transmissor, meio, ambiente, receptor e barreiras. Então, gabarito letra C mesmo, tá? Fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído. Efeitos de status e diferenças culturais são barreiras à comunicação, interferindo em sua eficácia. Aqui está perfeito, né? Efeito de status é aquele sentimento que algumas pessoas têm: sou superior, sou snob, eu sou melhor, sou diferente dos outros, né? Aí ele acha que isso é melhor e isso pode interferir na comunicação. E as diferenças culturais também podem interferir, claro, na comunicação. Tudo isso afeta a eficácia, afeta o objetivo, afeta o resultado da comunicação. Perfeito. Em contexto organizacional, a comunicação ocorre quando se tem envio exclusivamente por uma pessoa a outra. Aqui a gente já sabe que está errado. A comunicação pode se dar de várias e várias formas. Então pode ser uma pessoa e várias outras, entre grupos, entre departamentos, entre empresas, entre organizações, entre uma empresa e uma organização, entre uma pessoa e um departamento e por aí vai, tá? Então tá errado. No âmbito organizacional, a comunicação é afetada por ruídos que podem alterar ou deturpar a mensagem transmitida de forma imprevisível e são passíveis de redução por meio da redundância. Perfeito, né? Tá certinho, até passou um ruído bem aqui na hora, super coincidência. Na hora que eu tava falando de ruído, aconteceu um ruído aqui, né? E de fato, os ruídos afetam a comunicação. Então, se a mensagem foi distorcida por algum ruído e a reação do destinatário não foi adequada, a fonte vai concluir que a comunicação não foi bem sucedida e outra mensagem deve ser transmitida. E aí, esse reenvio de mensagem é a redundância, né? É o double check. Quando em uma comunicação o ouvinte se julga conhecedor de todos os assuntos, as relações interpessoais no contexto de trabalho tornam-se perfeito, né? Então, é uma barreira à comunicação que interfere no processo de comunicação. É uma barreira pessoal, se você for na visão de Chiavenato, e se você for na visão aí de Macedo, acho que do Robson, é uma barreira no receptor ou destinatário, tá? O receptor, por excesso de confiança, acaba achando que sabe tudo e não aceita o que a pessoa diz. Isso é uma barreira de comunicação e esse item está correto. Os termos comunicar e informar são sinônimos.
Ambos constituem ações que significam enviar a mensagem para alguém. Tá errado, né? Informar é enviar a mensagem. Comunicar é mais complexo. É todo o processo de comunicação e compreende também, abrange também a compreensão da mensagem pelo destinatário. Ao receber a mensagem do emissor, o receptor a compreende imediatamente, sem reagir nem julgar seu conteúdo ou forma de expressão. Aqui também está errado, tá? Aqui uma observação. O CESP utilizou a palavra receptor como sinônimo de destinatário. Então fica bem esperto. Tecnicamente não está correto, mas ele usou com esse sentido e só isso não tornaria o item errado, certo? O que torna o item errado aqui na concepção do CESP, você disse que teve muito recurso na época, e aí foram as justificativas, foi isso de não reagir nem julgar o seu conteúdo ou forma de expressão, tá? Então pode sim ter algum problema de recepção de mensagem e o receptor julgar esse conteúdo de alguma forma, até por conta dos seus valores, crenças, preconceitos, identificações pessoais e por aí vai. A mensagem de uma comunicação deve ser transmitida da forma mais clara possível para evitar ruídos no entendimento por parte do receptor. Perfeito, né? De fato, a mensagem deve ser transmitida de forma mais clara para evitar ruídos e facilitar o entendimento por parte do destinatário. Aqui usou de novo como sinônimo receptor. Item correto. O telefone é o canal de comunicação por meio do qual a mensagem emitida pelo atendente é transmitida durante o atendimento telefônico. De fato, o telefone é um canal de comunicação e através desse canal o atendente telefônico transmite alguma mensagem para um cliente, por exemplo, durante o atendimento telefônico. Bem tranquilo. Comunicações referentes a soluções de problemas interdepartamentais e coordenação interdepartamentais são caracterizadas como comunicações verticais. Aqui está errado, né? A comunicação intradepartamental, que é dentro do próprio departamento, ou interdepartamental, que é entre departamentos, são comunicações horizontais, tá? A comunicação ocorre lateralmente, são departamentos de mesmo nível hierárquico. Se fosse a nível de gerência ou subindo para um nível estratégico, aí seria vertical, tá? Dentro do próprio departamento e entre departamentos só pode ser horizontal, certo? Se você seguir aquela ideia do organograma. Volume excessivo de informações nos canais de comunicação acarreta sobrecarga, o que pode ocasionar omissão e distorção no processo de comunicação. Perfeito, né? A sobrecarga de informação é um exemplo de barreira à informação. Então, se você sobrecarregar o destinatário de informações, pode ser que ele não seja capaz de processar tudo da maneira mais correta e da maneira adequada. Excesso de mensagens, linguagem inadequada utilizada pelo emissor, desatenção e falta de preparo do receptor são exemplos de ruídos e interferência na comunicação, que podem comprometer a interpretação adequada de uma mensagem pelo seu receptor. Correto, são exemplos de ruídos causados por barreiras à comunicação que podem, claro, comprometer a correta interpretação da mensagem. Um líder que se comunica de maneira clara e fluente garante a eficácia da comunicação com os receptores da mensagem, ainda que eles não a compreendam. Não, né? A eficácia da comunicação só vai acontecer se os destinatários compreenderem o significado da mensagem. E garantir a eficácia só porque a linguagem foi clara e fluente também é muito esticado, né? Nos ambientes organizacionais, a comunicação é realizada de maneira padronizada e por isso a abordagem para alcançar determinado objetivo será sempre uniforme. Não, senhor, né? No ambiente organizacional tem diversos destinatários, diversos públicos que vão receber a mensagem, então é necessário que o processo de comunicação seja adaptado, seja adequado para o destinatário que vai receber. Então esse item está errado, não deve ser sempre padrão e sempre uniforme não, tá? Dependendo às vezes do nível organizacional, do departamento, de quem vai receber essa mensagem, ela deve ser enviada de maneira diferente. Então, está errado. O processo de comunicação do administrador
permeia as etapas de planejamento, organização, direção e controle do processo administrativo. Perfeito, né? A comunicação está presente no planejamento, na organização, na direção e do controle e de forma mais direta na direção, já que vai ajudar o gestor a liderar e motivar melhor os seus colaboradores. Então, está correto, faz parte de todas as funções do processo administrativo, ou todas as etapas, como a banca aqui chamou, e se relaciona de maneira mais direta com a direção. A coerência entre o discurso e as atitudes do líder tende a promover o fortalecimento do processo de comunicação. Aqui não tem muita teoria científica para você decorar não, tá? Aqui a gente viu, na época, muitos recursos tentando anular essa questão da FUNPRESP, né? FUNRESP, né? FUNPRESP, e não rolou, certo? Por quê? Porque foi de uma interpretação meio que lógica, meio que óbvia, baseada em princípios básicos de comunicação, não tem isso direto na doutrina. Mas é claro, se o discurso de uma pessoa é coerente com as atitudes dela, se fortalece o processo de comunicação. Então, o que ele fala tem mais credibilidade, né? Tem mais know-how, é mais coerente o que ele fala com o que ele faz, sabe? Ele faz uma coisa, ele fala uma coisa e ele faz. Então, não é faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Ele fala e ele faz. Então, claro que fortalece esse processo de comunicação e o item está correto. Os emitentes das comunicações organizacionais devem zelar pela coerência entre o discurso e a prática, porque a forma mais persuasiva de se comunicar alguém está nas atitudes apresentadas. Perfeito, né? É aquela ideia do faço o que eu digo, não faço só o que eu faço, né? Ele fala e ele faz. Então isso é coerente, ele dá o exemplo, o líder, ele fala e faz de maneira coerente com o que ele fala. Perfeito. A comunicação pública recebe essa denominação por estar diretamente vinculada à comunicação praticada pelos entes públicos, tá? Tem que ter muito cuidado com isso aqui porque está errado, certo? Aqui, essa comunicação praticada pelos entes públicos, você pode chamar mais de quê? De comunicação estatal, tá? Esse conceito de comunicação pública, ele é bem mais abrangente e abrange dentro dela a estatal, a da sociedade civil organizada, a institucional dos órgãos públicos, certo? Então, comunicação pública, ela é meio que gênero, tá? Não é só porque está vinculada à prática dos entes públicos, não. Isso aqui, a prática dos entes públicos é a comunicação estatal, beleza? O fluxo de comunicação descendente leva as informações da base da organização para o comando hierárquico. Aqui está errado, né? Se é descendente, como é que é da base para o comando? Ó, vamos colocar aqui em forma de pirâmide para ficar mais simples, né? Eu tenho aqui 3 níveis organizacionais. Aí ele está dizendo que eu estou vindo aqui da base para o topo. Isso é ascendente, né? Não é descendente. Então a comunicação descendente é de cima para baixo. Essa que ele falou aqui da base para o topo, para o comando, é ascendente. Questão errada. A comunicação organizacional promove entre os integrantes de uma organização e de suas redes informações sobre políticas, planejamentos, ações, coordenações, direções e controles da organização. Perfeito, né? A comunicação organizacional, podia até colocar aqui a formal ainda, se quisesse, para ficar mais completo. Mas a ideia da comunicação organizacional é sim levar todas essas informações sobre as ações a serem desenvolvidas e políticas da empresa, planejamento, ações e por aí vai. Tranquilo. O controle, a motivação, a expressão emocional e a informação são as principais funções da comunicação dentro de um grupo ou organização. Perfeito, né? A comunicação ela apresenta 4 funções básicas: controle, motivação, expressão emocional e informação. Perfeito, de acordo com o que a gente viu na aula teórica, bem tranquilo, certinho. O sistema de comunicação das organizações inclui redes formais e informais. Beleza, né? De fato, inclui sim as redes formais e as redes informais. A rede formal é a que é instituída pela própria organização e tende a falar sobre assuntos organizacionais. E essa informação, aquela que não segue autoridade, não segue hierarquia, tende mais a falar sobre assunto interpessoal.
O empregado, ao realizar a modificação de orientação para acesso às dependências da empresa, gera uma barreira ao processo de comunicação denominada distorção. Perfeito, né? A distorção ela é sim uma barreira ao processo de comunicação e ocorre quando a mensagem sofre algum tipo de modificação que altera o seu conteúdo original. Foi justamente o que o comando da questão falou. Então, questão certinha. Uma gerente recebe diariamente cerca de 200 e-mails, nossa, com as mais variadas notícias relacionadas de jornal, comunicações internas, comunicações do sindicato, além de e-mails do seu chefe, seu subordinado e outros clientes internos e externos. Recentemente, seu chefe perguntou porque ela não tinha respondido adequadamente a uma mensagem. Então, solicitando informações para o projeto. A barreira à comunicação explica que pode ter havido, né? Inicialmente o que? Uma sobrecarga, né? Sobrecarga de informações. Ela recebe 200 e-mails por dia sobre vários assuntos. Então, como é que ela vai responder de maneira adequada se ela não consegue nem processar todas aquelas mensagens, né? Não foi o canal, não foi percepção, não foi linguagem, não foi filtro do emissor da mensagem, não. Foi a sobrecarga. A questão deixou bem clara que já está sendo sobrecarregada. A comunicação é um dos maiores problemas nas organizações, sejam elas públicas, privadas ou terceiro setor. Em relação à direção da comunicação nas organizações, é correto afirmar que, bora lá para os conceitos, né? A comunicação horizontal pode ser dividida em ascendente e descendente. Não, horizontal não é ascendente e descendente. Quem é ascendente e descendente é vertical, de cima para baixo, né? Que não precisava nem saber a administração. A comunicação ascendente é a que se dirige aos empregados operacionais. Não é. A ascendente se dirige aos superiores, né? Está de baixo para cima. Então, é a descendente que se dirige aos empregados operacionais. Empregado operacional, se você lembrar aqui da pirâmide dos níveis hierárquicos, em cima está o estratégico, no meio está o nível tático, botei um O aqui, mas é um T. No meio está o nível tático ou gerencial e lá embaixo está o nível operacional, tá? A comunicação lateral ocorre entre gestores e empregados de forma bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Tá errado também, né? De baixo para cima é ascendente, não é lateral, ou no máximo vertical. Também, a comunicação horizontal ocorre entre membros de um mesmo grupo. Perfeito, né? Então, no nível, por exemplo, aqui tático, a comunicação horizontal, tá todo mundo aqui no tático, na mesma linha. Então, nosso gabarito, letra D de dado. Vamos conferir o letra E. A comunicação descendente é a que se dirige aos escalões superiores, não é, né? É o que se dirige aos escalões mais baixos. Se é descendente, eu estou indo de cima para baixo. Se eu estou indo de cima para baixo, eu estou indo buscar o escalão mais baixo, o escalão operacional. Então, nosso gabarito, letra D de dado. A comunicação formal da Câmara de Vereadores de determinado município está sendo realizada por meio do Twitter e do Facebook, que nesse caso são exemplos de canais, né? São canais de comunicação, tá? Twitter e Facebook não é emissor, não é fonte, não é receptor, não é codificador, não. Twitter, Instagram, Facebook são canais de comunicação, letra D. É o meio escolhido pelo remetente para enviar a mensagem. Uma gerente enviou uma mensagem pelo e-mail da empresa, informando os membros de sua equipe sobre a data e o horário de uma reunião para a discussão das novas metas da equipe. Esse tipo de comunicação se caracteriza como, primeiro, ela usou o e-mail da empresa. Então, é uma comunicação formal, né? Para falar sobre objetivos organizacionais. Então, é uma comunicação formal. O que foi informal, você já corta. Já cortei o D e já cortei o E. Uma gerente enviou aos membros de sua equipe. Então, é uma comunicação que vai de cima para baixo, né? Se eu tiver aqui a pirâmide dos níveis, tá? Eu vou ter um estratégico, eu vou ter o gerencial ou tático, e embaixo eu vou ter o operacional. A gente viu aqui que foi uma gerente enviou para os membros de sua equipe. Então, foi de cima para baixo. De cima para baixo é descendo. De cima para baixo é descendente. Então, não é lateral, nem é ascendente. Gabarito, letra A. Um servidor pergunta ao seu supervisor
sobre um rumor que ouvira entre os demais servidores a respeito do departamento ser transferido de um prédio no centro para uma instalação terceirizada no subúrbio da cidade, a mais de 10 quilômetros de distância da localização atual. O supervisor sabe que o rumor é verdadeiro, mas prefere não confirmar essa informação. Então, ele está filtrando, né, aquilo que vai passar, que é verdadeiro, com receio que isso pudesse interferir no clima do departamento. Ele apenas comentou que desconhecia tal situação. Desse modo, o supervisor empregou uma barreira denominada filtragem, né? Filtragem total, certo? Por quê? Porque ele está filtrando a mensagem que vai ser passada, escolhendo o que vai ser levado ou não. Ele disse, não estou sabendo disso não. Tá? Então não tem sobrecarga de informação, não tem percepção seletiva, né? Se refere a mais quem está recebendo, não tem nenhum tipo de emoção sendo tratada aqui e nenhuma linguagem difícil ou intricada. Então é filtragem de informações, tá? Letra C. Muitas vezes as pessoas não compreendem que suas ações comunicam do mesmo modo que suas palavras. De fato, a mensagem recebida de uma ação frequentemente é mais forte do que a proveniente de palavras. Conforme diz o ditado, as ações falam mais alto que as palavras. As ações que comunicam são chamadas de comunicação não verbal, né? Nós temos três tipos de comunicação: comunicação verbal, oral, a comunicação escrita e a comunicação não verbal. Verbal ou oral, da pela fala, escrita, né? Usa linguagens e códigos, e não verbal pelos gestos, linguagens corporais. Letra C, tá? Eu vou tentar uma leitura aqui, colocou doidice, colocou assediante, violenta, assertiva, destrutiva, nem fazia parte da classificação, tá? Se você soubesse só o nome das categorias, você já acertava essa questão, tá? Gabarito letra C. E é isso, finalizamos comunicação, resolvemos algumas questões, espero que você tenha gostado, principalmente que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário em qualquer vídeo meu, que com certeza eu vou te responder, tá? Peço que você se inscreva no canal e deixe o teu gostei, que você também me ajuda demais. Bons estudos!